E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre função sobrejetura ou sobrejetiva, beleza? Então vamos partir aí da definição. Uma função f de a em b é sobrejetura se o contradomínio for igual ao conjunto imagem. Então beleza, vamos ver aí alguns exemplos aí, ó. Nós temos que no exemplo 1, nós temos aí um conjunto A com 3 elementos, A, B e C. E esses 3 elementos possuem a imagem D e E. E nós estamos observando que o contradomínio é somente esses 2 elementos. Ou seja, o meu contradomínio é igual à minha imagem. Então, sempre que isso acontecer, eu vou ter uma função sobrejetura, beleza? Ou sobrejetiva. Beleza, galerinha? Então, nós temos aí um exemplo de função sobrejetura ou sobrejetiva. Então vamos aí para o exemplo 2. Então nós temos aí, ó, conjunto A com 3 elementos, x1, x2 e x3. E nós temos aí o contradomínio, que são as imagens f de x1, f de x2, f de x3. E nós temos um elemento k, que ele não é imagem de ninguém. Beleza? Então o que é que está acontecendo aí, ó? Eu tenho o contradomínio diferente da minha imagem. Então, se isso acontecer, não se trata de uma função sobrejetura, beleza? Para ser sobrejetura, o meu contradomínio tem que ser igual à minha imagem. Tranquilo, galera? Então, o nosso exemplo 2 aí não é uma função sobrejetiva ou sobrejetura, beleza? No terceiro exemplo, nós temos o seguinte: conjunto A, nós temos o X, o V e o Z. E nós temos a imagem Y, W e S. Qual é o detalhe aí? Que o meu conjunto imagem, ele é exatamente igual ao meu contradomínio. Então, obedece à minha definição, logo se trata de uma função sobrejetiva. Tranquilo? Então, o exemplo 3 é sobrejetivo. Bom, pessoal, então vamos aqui, ó. Vamos falar sobre a função bijetura ou bijetiva. Quando é que uma função é bijetura ou bijetiva? Então, vamos lá. Uma função f de a em a vai ser chamada de bijetura ou bijetiva se ela for injetora, né? E sobrejetura simultaneamente, beleza? Então, ela vai ter que obedecer às duas definições das funções. Então, vamos só relembrar. Quando é que uma função é injetora? Então, uma função vai ser injetora quando, dados 2 elementos do domínio diferentes, as imagens desses elementos têm que ser também diferentes. Ou, podemos ter até o seguinte, ó. Se as imagens de 2 elementos diferentes forem as mesmas, ou seja, se f de x1 for igual a f de x2, tendo em conta que x2 é diferente de x1, o que é que tem que acontecer? x1 tem que ser igual a x2. Então, para ser injetiva, ela tem que obedecer uma dessas duas condições aí. Beleza? E para ser sobrejetiva, o que é que tem que acontecer? Bom, a gente viu que para ser sobrejetiva, nós temos que ter o seguinte: o contradomínio da função tem que ser igual à imagem da função. Tranquilo? Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma função, vou colocar aqui uma função qualquer, 2x, certo? Cujo domínio é, vou colocar aqui, domínio de f é 1, 2 e 3. E o meu contradomínio vai ser 2, 4 e 6. Beleza? Então vamos fazer esse desenho aí, ó. Então nós temos aqui conjunto A, conjunto B. 1, 2 e 3, 2, 4 e 6. Então observa o seguinte, ó. Se na função o 1 vai no 2, o 2 vai no 4
e o 3 vai no 6. Quem é o meu contradomínio? Meu contradomínio da minha função é 2, 4 e 6. E quem é o meu conjunto imagem? Olha aí, ó, meu conjunto imagem é o mesmo, são os mesmos elementos. Então, quando isso acontecer, se trata de uma função sobrejetiva. Tranquilo? Então, vamos observar os exemplos aí e tentar ver qual dessas funções são sobrejetiva e injetiva ao mesmo tempo. Então, vamos aqui. No exemplo 1, eu tenho o seguinte. x1, imagem do x1, f de x1. x2, a imagem do x2, f de x2. x3, a imagem f de x3. Então, nós estamos percebendo que cada elemento possui uma respectiva imagem. Como eles são diferentes, acarreta que as suas imagens também são diferentes. Tranquilo? Logo, se trata de uma função injetiva ou injetora. Beleza? Agora, será que essa função também é sobrejetora? Então, vamos ver. Para ela ser sobrejetora, o meu contradomínio tem que ser igual à minha imagem. E acontece isso, né? Ó, quem é o meu contradomínio? Meu contradomínio é o conjunto f de x1, f de x2 e f de x3, que é justamente a minha imagem, a imagem da minha função. Beleza? Então, se essa função é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, significa que ela é uma função bijetora. Beleza, pessoal? Então, vamos ver aí o exemplo 2. No exemplo 2, nós temos o seguinte, ó. Tenho aí um conjunto A, cujos elementos são A, B e C. E eu tenho um contradomínio, conjunto B, que os elementos são D, E, I e J. Beleza? Então, nós temos o seguinte. Lembrando que para ela ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, vamos analisar se ela é injetiva. Olhando bem os dois conjuntos, a gente já percebe que o elemento B e o elemento C possuem a mesma imagem. Ou seja, B diferente de C. No entanto, a imagem do B é igual à imagem do C. Então, isso aí não caracteriza uma função injetiva. Se ela não é injetiva, eu não preciso nem verificar se ela é sobrejetiva. Ela já não vai ser bijetiva. Por quê? Para ser bijetiva, ela tem que ser as duas simultaneamente. Beleza? Então, vamos ver o item 3. No item 3, nós temos o seguinte, ó. Nós temos aí um conjunto A, cujos elementos são X, V e Z, e suas imagens são K, M e N. Vamos observar o seguinte. O elemento X possui duas imagens, o K e o M. Isso aí não é nem função. Por quê? Para ser função, o que é que tem que acontecer? Todos os elementos do domínio, então x pertencendo ao domínio da função, devem possuir uma única imagem, beleza? E no caso aqui, ó, ele possui duas imagens, já não é função. E outra, todos os elementos do domínio tem que ter uma única imagem, aliás, e o meu elemento V aqui, ó, não tem imagem. Então, dois motivos para não caracterizar uma função. Bom, se não é nem função, aí não é uma função bijetiva. Beleza, pessoal? Bom, galerinha, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!